Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. É sempre uma honra estar aqui com vocês, de verdade. Gosto muito de criar conteúdo, de trazer assuntos para vocês. Então, se você ainda não conhecia, esse canal, clica aqui embaixo para você receber todas as atualizações, as novidades. E tem muita novidade que acontece aqui, Então, clica aqui embaixo, ativa o sininho e você vai receber tudo o que acontece aqui. E tem muita coisa, tem live, tem vídeo, tem entrevista e tem coisas que não acabam mais. Então, espero você me seguindo. Se você já me segue, obrigado por estar aqui mais uma vez comigo e é sempre uma honra. Olha, o assunto que eu preparei para hoje é sobre o início de uma história. Como é que a gente começa e como é que a gente prende a atenção do nosso leitor, para que ele não vá embora e simplesmente diga, eu não quero ler esse livro aqui, ele está meio chato. Então, vamos ver o que tem pela frente. Bom, se você já escreve ou quer escrever um livro, quer escrever uma história, você sabe que o começo é muito importante. Porque, afinal de contas, é aquilo que vai prender o seu leitor desde o início. E como toda história tem que começar em algum lugar, esse início precisa ser muito bem construído para que o leitor continue a leitura e não pare logo no começo. Então, se ele leu a primeira frase e aí ele fala, puxa, não sei, vamos para o primeiro parágrafo, ainda não estou convencido. Ele até consegue ler a primeira página, talvez. Mas se aquela leitura não atraiu ele, ou ele não se sentiu desafiado a continuar, ele não vai continuar, Então, é por isso que é tão importante a gente estabelecer desde o início, aqui você veio, Você como autor, desde o início tem que saber, olha, o meu livro vai tratar disso, e eu quero que o leitor tenha já desde o começo esse gostinho, não, vai lá na frente, mas a história vai melhorar lá na frente. Mas se o início não disser isso, a pessoa não vai chegar até lá. E aí, infelizmente, você perdeu o leitor. Eu estive pensando numa imagem para representar isso e me veio um palco. Imagina aquele palco bonito com aquela cortina vermelha, vinho, toda de veludo, grossa, Você olha assim aquele palco lindo, maravilhoso, e fala, puxa, o espetáculo vai ser o máximo. Aí a cortina se abre e o que tem lá é uma voz desafinada, é uma coisa meio mal ensaiada, as coisas não acontecem. Quer dizer, o que vai acontecer? Você vai simplesmente levantar e vai embora desse espetáculo. Então, esse palco é o seu livro, essa cortina é a sua capa do livro. Ele pode até ser bonito, mas quando isso se abre, se não estiver muito atraente, muito chamativo, esse leitor também se levanta e vai embora. Então a primeira coisa que você tem que fazer é despertar o interesse do leitor. Se você não conseguir despertar o interesse dele, infelizmente não tem jeito, Ele vai largar o livro e não vai pegar mais. Então eu vou listar alguns pontos aqui que são bastante importantes, e são formas que você pode utilizar para começar um livro. Então, o primeiro deles você pode começar com um personagem, O personagem, logo de início, já diz quem ele é. Eu lembrei aqui do Moby Dick, que já começa com Ismael, ele já se apresenta. Então, depois acho que eu vou ler uns começos de alguns livros aqui. E então já começa com o personagem se apresentando, dizendo, a gente já começa a saber quem é esse cara, Então quando o personagem começa, você já fica interessado em saber quem que é essa pessoa, afinal de contas, qual que é a importância dela nessa história. É o protagonista ou é uma outra pessoa? O que vai acontecer? Então começar com o personagem é bastante interessante. Uma outra forma de começar é com uma pergunta. Eu acho que uma pergunta pode caber em livro de ficção também, mas para livro de não ficção, uma pergunta é muito, muito, muito boa, Então você pode até começar uma história, Mesmo livro de não ficção pode ter história, deve ter storytelling. Então uma pergunta, ela faz você querer respondê-la. E é por isso que perguntar é bom. Mesmo que você não dê a resposta é o restante do livro inteiro. Então, ela vai ficar procurando essa resposta, vai tentar encontrar essa resposta ao longo do livro. Então, começar com uma pergunta também é bastante interessante. É um gancho que você joga, e a pessoa fica ali
pendurada no teu gancho, tal qual o peixe, e você vai levando ela, né, durante esse processo aí até que essa pergunta seja respondida. Você pode, claro, começar com uma cena, né? Depois eu vou falar como não começar, tá? Mas a cena tem que ser muito bem feita, né? Uma cena, né? E também eu vou ler um exemplo aqui depois. Uma cena precisa atrair, você precisa fazer o teu leitor andar junto ou participar daquela cena com o teu personagem, com os teus personagens que estiverem lá conversando ou que tem uma ação, tem algo acontecendo. Então começar com uma cena direto, né, é bastante importante. E uma outra forma é começar com uma prosa atraente, sabe, literária, que as palavras são escolhidas, né, elas são construídas, as frases muito bem colocadas, né? Não é somente uma escrita qualquer, você percebe o apuro. É a diferença que tem de uma escrita comum para uma arte, né? Quando você percebe que aqui tem um salto de qualidade, não é qualquer escrita, não são meras palavras jogadas aqui, mas tem toda uma prosa, toda uma qualidade, toda uma literalidade que está sendo empregada. Uma outra forma, por exemplo, se você tem um romance que é bastante longo, né, que a gente espera que o romance seja, muitos não são tão longos, mas você pode dar uma pista do que é o principal, do que você vai se encontrar lá no meio do livro. Então ali tem uma gênese, tem alguma coisa que aconteceu que vai impactar o livro inteiro. Isso é um gancho também, é uma forma de você prender o teu leitor desde o início. Poxa, o que aconteceu aqui? E o leitor vai tentar achar essa resposta, né? E assim por diante. Então, é bastante interessante você começar dessa forma, né? Começar com esse gancho muito específico de alguma coisa que vai se desenrolar lá para frente. E ainda você pode, né, dar o gostinho dessa ação, né? Às vezes, tal qual o filme, né? O filme começa numa ação muito grande, você não sabe ainda quem é quem. Então, dependendo, né, da maneira que você quer narrar o seu livro, começar com uma ação bastante, né, importante, com muita movimentação, é bastante interessante, né? Então deixa eu falar agora, já falei como você pode começar, vou falar como você não deve começar. Você não deve começar com um monte de descrições, né? Você vai falar, mas o livro tal do século XIX fazia assim, né? Ou tem outros também do século XX. Bom, hoje em dia, né, não se espera que você tenha uma descrição muito grande no início, né? Que fulano tinha olhos azuis, que era dessa altura. Isso é muito cansativo, as pessoas não querem ver isso. Então, em vez de você colocar isso no início do livro, e os autores, principalmente os principiantes, acham que precisa dar tanta informação, você dilui essa informação das personagens ou do espaço, enfim, das descrições, durante o livro, né? O leitor vai receber essas informações, mas ele não precisa receber isso na primeira linha, na primeira página. Isso pode vir depois. O que interessa para ele é do que esse personagem é capaz. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo, principalmente? Porque o porquê você vai explicar depois também. Né? Qual é, afinal de contas, você tem uma capa bonita, você tem um título legal, e aí você tem um início, tá? O que significa isso? Então você tem que trazer, né? Assim como você atraiu com a capa, com o título, você tem que atrair também o teu leitor para continuar essa leitura, para que ele não pare no começo. Então, não faça longas descrições. Eu, no meu trabalho de editor, às vezes, quando o autor começa com longas descrições, eu corto toda a primeira parte, né, e continuo lá na frente, onde já existe uma ação, já existe uma cena. Então, ali começa, né? E para desespero do meu cliente, do escritor, fala, nossa, e toda essa informação? Eu falei, dilui no meio, né? Coloca ali no meio, pode colocar na boca de um personagem, dizer, puxa, que olhos azuis você tem, mas claro que tem que ter um motivo para dizer isso, né? Ninguém vai dizer isso do nada. Então, é relevante isso no começo? Não, não é, né? Não é necessário no começo. Lá na frente se explica. Então, é assim que é a melhor forma de você... O que você não deve fazer e o que você deve fazer. Então, eu separei uns inícios de livros aqui, livros que eu gosto, livros que já li várias vezes. O primeiro deles é o nosso querido Dom Casmurro,
do Machado de Assis. A minha edição da década de 80, né, toda sujinha, toda que eu li várias vezes ao longo da vida, né? Então, o Machado começa assim. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. Veja que é uma forma mais tranquila de iniciar, né, o livro, né? Tem todo um período, né, da escrita que se esperava, da forma que deveria se escrever, mas é bastante interessante, né? A gente já começa lendo, querendo saber quem são esses personagens, né, e o que eles estão fazendo, né, e assim por diante. O outro que eu vou ler para vocês é do Haruki Murakami, o 1Q84, que é mais difícil a gente mostrar, né, livros traduzidos, porque, claro, não é o texto original. Mas mesmo a tradução é muito boa, então eu gosto muito desse início. Vamos lá. Então, capítulo 1. O rádio do táxi estava sintonizado em FM, numa estação de música clássica. Tocava a sinfonieta de Janacek. Aquela provavelmente não era uma das músicas mais apropriadas para se ouvir num táxi, em pleno congestionamento. O motorista também não parecia estar prestando muita atenção a ela. E assim vai. Quer dizer, é uma cena, né? Ela está, eu sei que é uma moça, né? Porque depois é dito, ela está num táxi, né? E se você lê a continuação, quer dizer, acontece muita coisa nessa cena aqui, apesar dela estar dentro de um táxi. Ela ouve a música, olha quanta coisa que tem. Ouve a música, ela pensa em outras coisas, aí depois tem uma ação, né? Tem coisa do passado que vão e vêm, e assim por diante. Então, eu acho um ótimo começo. E aí temos nossos autores, né? Quer dizer, a Juliana Lino, no livro dela, da série Cores de Sofia, esse aqui, o Cores de Vida e de Morte, quer dizer, o primeiro livro, o início dela é muito bom. Então, vamos lá. Ela tem uma introdução aqui, mas eu vou começar no primeiro capítulo. Então diz o seguinte: somos todos diferentes, sei disso melhor do que ninguém, mas nunca encontrei outra pessoa que pudesse ver o mundo da maneira que eu vejo. Sempre soube que tinha um dom especial, um dom ou uma maldição. Quando era criança, achava que todos pudessem ver o que eu via, e não demorou muito para eu entender que aquilo era errado. O que será que ela via? Né? Você não quer ler o resto? Com certeza você quer. Olha que gancho que a Juliana fez aqui. E por último, nosso querido amigo Robertson Freseiro, com seu Longe das Aldeias. Parabéns por ser finalista do Prêmio Jabuti. Livro publicado, muito sucesso em árabe. Então, meu querido amigo, vou ler o começo do seu livro aqui e o pessoal vai ver. E esse entra na categoria, né, de uma prosa muito bem construída. Ouça só. Livro autografado, tá? Vamos lá. Então, Longe das Aldeias. Ontem minha mãe voltou ao navio. A mão dela agarrou meu braço com força. A cabeça tonteou e foi difícil convencê-la de que não havia oceano, perigo ou bebê. Em seu desespero, vi Petá desfalecido e meu avô corrido pela culpa. As paredes perfuradas do hospital e tia Mirna sufocando inimigos moribundos. O berço de palha do estábulo, confortável como minha ignorância, jazia no convés de bruma. Da balaustrada, aflita, minha mãe descontrolava as tempestades. Olha que prosa maravilhosa, né? É quase uma poesia, né? Que tem muita coisa aqui, né? Que aos poucos ele vai desenrolando e vai mostrando pra gente. Então, aquilo que eu falei, não precisa fazer descrições gigantescas no início, né? Olha que beleza, né? Você começar com uma ação, começar com uma prosa, e a partir disso você prende o teu leitor. Então, para terminar, existem muitas formas de começar uma história, mas todas elas têm que ser como um cartão de visita do seu livro. Quer dizer, opa, aqui tem coisa interessante, vou continuar lendo. Então, fica o meu conselho aí para vocês. Eu também tenho curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, onde a gente trata muito sobre esses cuidados. Então, eu passo a passo conduzo você, meu aluno, né, para que também tenha esses cuidados e aprenda a escrever da melhor forma, tá bom? Então, agradeço muito por você estar comigo aqui. A gente se vê num outro momento. Eu quero continuar esse assunto, a gente só falou do começo, né? Tem o restante.
e aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.